quanto dessa hegemonia, né, de Palmeiras e Flamengo ao longo desses últimos 6, 7 anos, e se traduzindo aí na Libertadores e no Brasileirão desse ano, quanto disso é explicado por dinheiro e quanto disso é explicado por gestão? Né? Como é que você enxerga essa existência dos dois fatores? Bom, eu acho que aqui acho que o primeiro ponto é importante, Pedro, você abordar dessa forma, né? Gestão, a gente sempre fala em gestão e pensa só em número, né? Só em balanço, essas coisas. Mas gestão é uma soma, né? O que acontece dentro e fora de campo também é gestão, né? É você saber escolher, montar bem o seu elenco, escolher a sua estratégia, escolher melhor treinador. Então, quando você tem dinheiro e tem esta visão, certamente você vai se destacar dos outros. Se você só tem dinheiro, talvez você consiga alguns resultados positivos. Se você só tem gestão, você vai encostar, mas nem sempre você vai conseguir ganhar. Então, quando eu olho Palmeiras e Flamengo, eu vejo, especialmente no Palmeiras, mais a combinação entre gestão e dinheiro. No Flamengo, eu vejo mais dinheiro e um pouco menos de gestão, né, ao longo desse período. O Palmeiras, vamos lá, o Flamengo tem a maior receita do Brasil já faz uns 4, 5 anos. O Palmeiras briga muito, se esforça muito para chegar perto disso. E o Palmeiras tem vencido mais na média do que o Flamengo, né? Então, a minha sensação é de que o dinheiro tem empurrado os dois e que o Palmeiras tem feito um trabalho de gestão um pouco mais apurado aqui, mais cuidadoso, né? Até pela diferença de dinheiro que os dois têm. Então, pega ali o período do Landim no Flamengo, gastou-se muito dinheiro, o clube acabou conquistando muito menos do que podia. Até em termos de desempenho nacional. Até brigou mais na Libertadores e tudo mais, mas no desempenho médio nesse período, o Palmeiras tem sido um pouquinho melhor. Então, eu acho que os dois clubes se destacam pelas duas coisas, né? Tem muito dinheiro e tem boa gestão, mas eu acho que aqui, já começando a fazer aqui uma provocação entre o Thiago e o Bruno, o Palmeiras me parece ter um projeto, um planejamento um pouco mais... bem pensado e bem conduzido do que o Flamengo, que vive ali muito de períodos, né? O momento do Jorge Jesus, o momento agora um pouquinho melhor do Felipe Luiz, enfim, movimentos aqui mais esporádicos do que contínuos. Até para dar um pouco aqui de subsídio no que a gente vai falar, eu vou apresentar aqui, né, o nosso primeiro material em PowerPoint aqui, né? Mas trazendo um pouquinho, até antes acho que do Thiago, e para que eu possa também a gente falar cada um dos cases, né, de Flamengo e Palmeiras. Pedrão, aqui me parece muito claro, e o César ensinou isso para a gente lá nos episódios inaugurais, que quando a gente fala de gestão, nada mais é do que a soma de uma gestão financeira com uma gestão esportiva. E isso é algo que a gente defende muito nas análises do Palmeiras, que o Palmeiras é o time que encontrou o melhor casamento entre gestão financeira e gestão esportiva. E o Flamengo, com uma potência em gestão financeira igual ou um pouco melhor, sempre que a gente falar que melhor entre os dois times é pouca coisa, né? Então, me parece que a soma desses dois fatores ainda dá uma pequena vantagem, uma leve vantagem para o Palmeiras, mas queria te ouvir um pouco, Pedrão, quando a gente fala aqui dos modelos, né, de gestão. E aí a gente apelidou aqui carinhosamente o Flamengo sendo o supermercado, e o Palmeiras sendo o laboratório. Então, explica para a nossa audiência um pouquinho como que você vê esses modelos, né, e como que resultados dentro de campo têm encontrado gestões diferentes. Cara, acho que pegando o gancho no que o César já comentou, e a gente já expressou esse ponto várias vezes, acho que um dos grandes méritos, né, da gente fala de gestão no Palmeiras é a continuidade, né, de você ter um fio condutor desde a chegada do Paulo Nobre lá atrás, com o Pacello, depois a migração para o Gagliotti, a chegada da Leila, e por mais que existam divergências políticas entre eles, né, sempre houve uma manutenção do fio condutor, das pessoas que estavam nos cargos do clube, da forma de gerir o clube, né? Quando a gente fala de gestão, como o César falou, tem muito essa visão conectada a números, mas no fim está falando de pessoas, está falando de processo, está falando de metodologia, está falando de execução. Então, se você consegue conservar isso por 10, 12 anos, como o Palmeiras vem conseguindo, ele consegue começar a tapar um pouco aquele gap, né? Ele consegue diminuir a distância para o Flamengo, porque via de regra, o Flamengo ele tem o dobro de consumidores do que o Palmeiras. Né? Se fosse comparar companhia por companhia,
Se o Palmeiras fosse a Unilever e o Flamengo fosse a Procter & Gamble, o Flamengo teria o dobro de consumidores, por hipótese, mais escala, por hipótese, mais receita, mais dinheiro para gastar com futebol. Então, o que o Palmeiras consegue, na minha opinião, por essa gestão qualificada e consistente nos últimos 10, 12 anos, é começar a tapar um pouco esse gap financeiro e aí com a gestão, como o César falou, até se sobressair nos resultados esportivos. Do outro lado, no caso do Flamengo, tem sim uma continuidade, claro, é inegável, por mais que tenham havido algumas rupturas no grupo político que começou junto lá atrás, né, mas houve um nível de continuidade, mas não houve a mesma eficiência financeira do que o Palmeiras ao longo desse período, até porque o Flamengo é um clube que gera muito mais recursos, gera muito mais receita, e ele tem uma margem de erro um pouquinho maior, nesse caso, do que o Palmeiras, na minha opinião. Que é até uma outra pergunta para a gente debater mais para frente. Então, eu acho que são modelos que se encontram no meio do caminho, mas o Palmeiras, como tem menos margem para erro e encontrou na base, num projeto extremamente bem construído, um modelo de negócio recorrente, né, a gente já falou aqui, o Palmeiras conseguiu transformar uma receita não recorrente numa receita recorrente extremamente importante para ele, reinvestindo isso na operação de futebol. Então, ele conseguiu encurtar essa distância. Perfeito. Deixa eu só trazer um complemento, porque hoje, antes da gravação, a gente faz lá aquela liçãozinha de casa, né, de reviver os últimos anos, mas eu fui um pouco mais para trás, que eu ouvi o episódio que a gente fez com o Pacello, que foi o CFO do Palmeiras, na gestão do Paulo Nobre. Lá atrás, pegou também a do Gagliotti, ele saiu em 2018, mas aí, antes de tudo isso que a gente está vendo com o Palmeiras, né, já estava colhendo alguns títulos, mas bem diferente do que é hoje. E você já vê lá naquele papo falar sobre investimento em categoria de base, sobre essas mudanças, né? Então, a gente vê que o Palmeiras também ele conseguiu trazer, talvez até pela crise muito forte que o Palmeiras enfrentou, né? Foi quase um segundo rebaixamento consecutivo, né? Caiu, subiu e quase caiu de novo. Aí acho que nesses momentos fica todo mundo mais receptivo a grandes mudanças, né? E o Palmeiras conseguiu, de fato, mudar estruturalmente, né, o que era uma gestão muito curto-prazista, pouco planejada. O Palmeiras conseguiu profissionalizar. Não vieram resultados da noite para o dia, mas hoje, principalmente desse lado da categoria de base, né, o Palmeiras, que era famoso por não ter copinha, hoje tem vários títulos em categoria de base, não só na última pré-profissional, mas também até nas mais novas, e sempre investindo para que tenha não só uma boa formação, mas até atrair talentos que já vem muito jovem formado dentro do Palmeiras, né? Então isso tem feito essa receita não recorrente virar cada vez mais recorrente. Não, e eu falei de continuidade, só fazer um complemento aqui que eu estava pensando enquanto você falava, Tiagão. No fim, o Palmeiras tem muita continuidade no projeto esportivo também, né? O João Paulo Sampaio está lá há muito tempo, o Abel Ferreira é um dos técnicos mais longevos do Brasil. Quando você compara com o Flamengo, a gente teve aqui o Bruno Spindel semana passada que contou, né, essa trajetória toda das escolhas de técnico desde o início da gestão deles lá em 2019 com o Abel Braga, chegando até o Felipe Luiz agora. O Chataque pode dar dados mais assertivos aí sobre quantos técnicos foram nesse período em que o Abel Ferreira está no Palmeiras. Então, estilos diferentes, mas que geram resultados importantes, né? Não, e até pegando um gancho nisso, antes da gente entrar nos cases de cada time, eu queria também valorizar que quando você tem modelos distintos, você pode, às vezes, no bom sentido, né, dentro de uma lógica de mercado, dobrar a sua aposta. Então, eu sei que a gente aqui fala do Palmeiras, a base ela é muito latente, mas quando a gente fala aqui do supermercado, né, do Flamengo também, vamos considerar que o Flamengo tem alguns feitos em gestão financeira estrondosos, né, dentro do futebol brasileiro. E, por exemplo, esse ano o Flamengo conseguiu em camisa, só o que ele recebe em patrocínio de camisa, não só da Betano, mas todos os outros somados, né? Ele recebe cerca de 480 milhões de reais. Esse valor superou a receita que o Flamengo recebe em televisão. Então, quando a gente fala lá, mamãe Globo, etc., isso já saiu, ficou no imaginário popular, e o clube ele pegou aquilo que realmente tinha como potência, que é a receita recorrente,
portanto, patrocínio, match day, receitas comerciais, e exponencializou aquilo. Então, César, dentro de dois modelos que não necessariamente precisam ser comparados, mas brindados cada um à sua maneira, como que você vê a evolução de cada um fazendo o que tem de melhor, né? Assim, eu só discordo que não tem que ser comparados. Eles têm que ser comparados até porque a comparação é que vai nos trazer aqui e explicar o que aconteceu, e o que acontece. A minha sensação, assim, vamos também separar em períodos, né? Eu tenho aqui alguns monitoramentos. Se a gente pegar lá em 2010, só para a gente trazer um tempo um pouco mais longo de conversa aqui. Palmeiras e Flamengo faturavam ali 55%, 60%, porque faturavam São Paulo e Corinthians. Tá? Então, eram as 4 maiores receitas, eles faturavam um pouco mais da metade da receita dos outros dois. Hoje, o Flamengo fatura o dobro quase do que tem faturado o São Paulo, tá, mais ou menos ali uns 40% acima do Corinthians, o Palmeiras um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ano e da venda de jogadores. Vão lembrar também, aí nessa construção, que o Flamengo tem uma vantagem quando a gente fala da Mamãe Globo, ele teve um período ali de início de processo, onde o dinheiro da televisão contribuiu muito para que ele conseguisse ali fazer as rolagens e ajustassem as suas dívidas, né? Quando você tinha uma receita maior do que a média dos outros, e essa era uma receita que podia ser usada para você fazer alongamentos e pagamentos de dívida e tudo mais, isso teve um benefício. Eu não estou dizendo que está errado, tá? O Flamengo fez o que tinha que ser feito naquele momento que estava disponível. Aí entra a capacidade de gestão de encontrar as possibilidades, coisa que o Corinthians podia ter feito, até porque tinha receita semelhante, e não fez, optou por um outro caminho. Então o Flamengo foi construindo isso de uma maneira, eu vou chamar de fora para dentro, no sentido de fora de campo, para levar isso para dentro de campo. O Palmeiras esse Palmeiras nasce com Paulo Nobre, e aí eu concordo com o que o Pedro fala, que assim, a grande vantagem é que tem uma continuidade independente de quem está no poder. Mas vamos lembrar também que o Palmeiras, muitas vezes, essa grande qualidade de gestão que a gente vê hoje também fora de campo, dentro de campo, o técnico anterior ao Abel era o Luxemburgo, né? Ele vinha ali de algumas escolhas um tanto inusitadas. Se a gente for pensar hoje, já naquela época o Luxemburgo era um treinador ultrapassado. Uhum. Então, acho que ali ele encontrou um treinador que casou com o elenco que tinha, com a ideia de jogo que tinha, e aí isso permitiu, associado a um bom desempenho nas categorias de base, oriundo de ter mais dinheiro e poder contratar jovens, poder buscar garotos aí em outros clubes, isso conseguiu encaixar a gestão, e aí o que a gente vê hoje, ela nasce muito daquela ruptura com o passado, né, de treinadores, vou chamar aqui de antiquados, né, mas que já não atendiam às necessidades do futebol brasileiro, e aí sim você tem o salto de qualidade também dentro de campo. Eu acho que esse foi o grande ponto de mudança do Palmeiras, né? Cortar um pouco da relação com o seu passado, Felipão, Luxemburgo, Cuca, aquela coisa toda, e olhar para frente e buscar uma alternativa que podia ter dado errado, mas quando você tem a casa bem estruturada e você tem uma capacidade de boas escolhas, a chance de dar certo é maior. Então deu certo, montou o elenco, o que a gente vê hoje é fruto disso. No caso do Flamengo, assim, a grande vantagem do Flamengo é, de fato, ter mais dinheiro e poder errar mais, que é o que acontece com a maior parte dos clubes grandes na Europa, né? Às vezes a gente fala assim, o cara contratou um jogador por 100 milhões de euros e o jogador não deu nada. Porque acontece, né? Você vai errar mais de uma vez. Quando você tem mais dinheiro, isso não impacta. Quando você tem pouco dinheiro, vira problema. Então, eu acho que as grandes diferenças entre os dois clubes estão aqui. E nessa construção, talvez o Palmeiras tenha tido um momento de transição importante ali na chegada do Abel, e aí foi só seguir o projeto. O Flamengo ainda busca. Fora de campo, de fato, é impecável o que o Flamengo consegue fazer, né? Do ponto de vista de gestão, de receita, de exploração da marca, de cuidado agora na história do estádio, né? De não sair fazendo de uma maneira desorganizada. Então, tudo isso, ele acontece. Mas também tem os seus percalços, né? De um modelo associativo. A história do estádio, só fazendo um parênteses, ela nasce naquela compra apressada de um terreno, que agora percebe-se que tem que fazer lá tirar os tubos, tirar lá os gasodutos e tudo mais, o quanto isso vai custar de dinheiro, quanto isso vai dar de trabalho. Ou seja, nos modelos associativos, aí uma outra diferença
o risco do Flamengo me parece hoje muito maior do que o do Palmeiras também, por conta desses aspectos políticos. Erros políticos que levaram ali a não a um problema, mas a um soluço. No Palmeiras você ainda tem um pouco mais de estabilidade nesse sentido, porque as gestões trocam e o perfil de pessoas e de entendimento do negócio é o mesmo. E posso só... Pode. Eu assisti recentemente a entrevista que o Maurício Gagliotti, ex-presidente do Palmeiras antes da Leila, ele concedeu ao André Hernan, e ele fala até que a contratação do Luxemburgo o motivo era trazer alguém que entendesse o Palmeiras, né? Que o Palmeiras passou por momentos, e querendo ou não, ele acabou ajudando a ganhar mais um paulista. O Abel Ferreira, para pensar, foi o primeiro campeão paulista pelo Palmeiras desde antes dos anos 90, né? Porque o 93 tinha sido o Luxemburgo, e desde então todos os títulos paulistas que o Palmeiras ganhou foram com o Luxemburgo. Mas um pouquinho antes, lá com o Paulo Nobre, o Palmeiras tentou fazer um pouco isso com o treinador, o Gareca, que chegou com uma filosofia diferente, montou um elenco com os jogadores que ele queria, né? Trouxe Most, trouxe o Tobi, outros jogadores estrangeiros. Só que, de repente, ele se viu numa situação que o Gareca perde 8 partidas seguidas e o Palmeiras está rumo a mais um rebaixamento, né? E teve que estopar ali. Eu acho que o Palmeiras já tinha essa ideia de mudar um pouco, né, toda a filosofia, mas teve um percalço ali. Agora, tanto no market makers, quando a gente fala com empresários, com investidores, e principalmente no futebol, a magia do caos e o poder que a sorte tem, ela, assim, o Abel Ferreira, vamos ser franco, não era a primeira opção, nem a segunda opção daquela gestão, né? Primeiro tinha um treinador que eu nem lembro quem era, e tinha o Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez, e o Abel acho que era a terceira opção, e chegou, e aí conectando, né, também dá os parabéns ao Curitiba, que voltou para a Série A, mas numa derrota do Palmeiras para o Curitiba em casa, que culminou na demissão do Luxemburgo, que talvez nem teria caído se tivesse ganhado o Curitiba, que seria um resultado normal, né, ganhar do Curitiba em casa, enfim. E aí provocou essa busca atrás do Abel Ferreira. Então, um pouco como a magia do caos aí se conecta também com o futebol, né?